Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje eu vou conversar contigo sobre uma pergunta que me é feita muito nas redes sociais e também pelos meus alunos, né? Lá no Instagram, @obirajara_casado, muitas vezes, todos os meses praticamente, uma pessoa chega para mim e diz assim: professor, eu gosto muito de estudar por resumos. Eu resumo praticamente tudo, mas eu percebo que existe um tempo de desgaste na feitura desses resumos que pode ser que não compense essa minha estratégia. O que o senhor acha disso? O que é que você acha disso? E aí eu preciso responder a você o que eu venho respondendo a essas pessoas durante muito tempo. Resumos são excepcionais. Ninguém questiona a técnica de resumir, ou seja, a técnica de estudar por resumos é uma técnica extremamente eficaz e inquestionável. Não dá para você dizer, ó, resumir é ruim. Na verdade, não é ruim. Resumir é ótimo. Resumir traz inclusive uma sensação de propriedade intelectual. Ó, aqui o meu resumo, eu construí o resumo, é meu, eu sei, tudo que está aqui passou pela minha cabeça, saiu do livro, passou pela minha compreensão, foi para um papel. Então eu compreendo tudo que está aqui. Quem nunca teve fissura pelo caderno da faculdade, né? Ou seja, quem nunca conheceu um detentor ou uma detentora de um caderno perfeito de faculdade? Aquele caderno da pessoa que senta na frente, que anota até os espirros do professor, aquele caderno que tem tudo de mais importante. Nesse caso a gente está falando de um resumo de aula, mas dá nesse caso específico para entender a razão. Quando as provas da faculdade vão se chegando, ou seja, nesse caso com a proximidade dos exames, as pessoas ficam pensando, se eu tivesse acesso ao caderno de fulano, se eu tivesse acesso ao caderno de cicrana, tá tudo lá muito bem resumidozinho, tá tudo lá muito bem anotado. Quem nunca passou por essa fase na faculdade? Quem nunca resumiu um conteúdo para entendê-lo melhor? Então não dá para questionar a eficácia da metodologia estudar por resumo. Isso não tem como questionar. Resumos são excepcionais. E quando eu falo resumo, é resumo mesmo, né? Você pega um conteúdo lá, estuda esse conteúdo e vai resumindo esse conteúdo de acordo com os pontos principais. Eu não estou falando em fichamento, eu não estou falando em mapa mental, eu não estou falando em anotação dos pontos principais, eu estou falando de resumo mesmo. Tem gente que só sente segurança, só diz que compreendeu o conteúdo, só tem psicologicamente a segurança de dizer que entende alguma coisa se resumir. Bom, resumo é uma técnica excepcional de estudo, isso não se pode contestar. O problema é que existe um custo-benefício na construção desse material. O custo-benefício na construção desse material é resumir toma tempo. Essa é a primeira conclusão que todo mundo chega, ou seja, ler um conteúdo no livro, você gasta um tempo X. Transformar esse conteúdo lido em um resumo com a sua interpretação e com a sua compreensão sobre aquilo que foi lido, isso gasta um tempo 3x, 4x, 5x, 10x, a depender da pessoa. Óbvio que o tempo de leitura, de estudo, nesse caso do conteúdo, é um tempo muito diminuto em relação ao tempo de resumo desse conteúdo. Então, resumo toma tempo. A questão que se faz é o custo-benefício, resumir e compreender o que foi estudado. E o tempo gasto para a feitura dessa atividade compensa em termos de concurso? Eu preciso te levar à reflexão de 3 pontos. Primeiro, existe um tempo para resumir, sendo que no momento em que você resume o conteúdo, ainda que você, no momento em que resuma ou logo após o resumo, você tenha a sensação de que compreendeu aquele conteúdo, isso não anula duas coisas importantes logo após a feitura do resumo, que é atualizar esse resumo. Então, esse resumo precisa de atualização, muitas vezes legislativa, jurisprudencial e até doutrinária, considerando a mesma fonte utilizada para a feitura do resumo. A minha pergunta é, digamos, você resumiu todo o direito constitucional e está em direito administrativo. Quando é que você volta para atualizar o seu resumo? Quando é que você volta para dar uma checada se esse resumo teve alguma mudança legislativa, alguma mudança jurisprudencial ou alguma mudança doutrinária? Pasmem, mas o percentual das pessoas que voltam para atualizar isso é mínimo. Porque não dá tempo, porque você está estudando para o concurso que tem 15, 16 disciplinas e porque nesse caso específico você tem muita coisa ainda por resumir. Então todo o trabalho de resumir o que falta faz com que você não volte para atualizar o que já foi resumido. Uma segunda pergunta pós-feitura do resumo.
Qual é o momento em que você volta para revisar o resumo? Essa é uma pergunta também bem interessante. Porque como você ainda tem muita coisa para resumir, quando você voltar para revisar, ou você não vai ter tempo de fazer isso, ou quando você voltar para revisar, você vai ter que refazer todo o resumo, justamente em razão da atualização legislativa, doutrinária e jurisprudencial que aquele material requer. Então não é só resumir. Se resumir te garantisse compreender o conteúdo de primeiro, te garantisse anular revisões e te garantisse, nesse caso específico, que você iria atualizar esse material com rapidez, mais do que por outros meios, mas pelo contrário, o resumo do que foi feito, na verdade, fica estagnado, porque você ainda tem muita coisa para frente para resumir, porque você só sabe estudar resumindo. Então, a tendência das pessoas que só sabem estudar resumindo é resumir e deixar o resumo lá parado, esperando sabe lá Deus quando você voltará para ele, porque ainda tem muita coisa para frente para resumir. Eu fiz uns cálculos umas vezes com os alunos meus do coaching para chegar à conclusão do custo-benefício do tempo que o resumo requer em relação a outras formas de estudar. Eu fiz esse cálculo com basicamente 5 alunos, mas o resultado foi muito parecido para todos eles. Normalmente, em média, o tempo que você leva para resumir um conteúdo é o mesmo tempo gasto para que você possa entender o conteúdo com uma leitura do conteúdo normal e 2 revisões ordinárias. Somando, né? Obrigatoriamente, porque você não vai estudar e revisar logo em seguida. Você vai estudar, depois de um tempo revisa a primeira vez, depois de um tempo revisa a segunda vez. O tempo que você leva para ler, entender e resumir, basicamente é o tempo consumido para que você estude o conteúdo e resuma 2 vezes. Você me perguntar, professor, você prefere com que os seus alunos resumam ou estudem e revisem 2 vezes? Eu prefiro que ele estude e revise 2 vezes, justamente porque existe uma coisa chamada curva do esquecimento, que eu já expliquei aqui na escola, justamente porque nesse caso específico estudar e revisar faz com que o conteúdo seja levado da tua memória de curto prazo para a memória de longo prazo, que é justamente a memória que você vai ter à disposição na hora da prova para enfrentar os questionamentos de 16 disciplinas. Professor, resumo é excepcional? Excepcional. O custo-benefício vale a pena? Normalmente não, porque o tempo para resumir é o mesmo tempo de estudar e revisar 2 vezes. Eu prefiro estudar e revisar 2 vezes do que ter que, nesse caso específico, fazer um resumo e depois me preocupar em atualizar esse resumo e depois me preocupar em revisar esse resumo. Muito interessante esse aspecto e essa abordagem, porque se você é daquelas pessoas, nesse caso específico, que entendem que só vão aprender resumindo, eu preciso que você avalie se essa estratégia é a estratégia ideal para que você, nesse caso, continue estudando para os concursos da advocacia pública, porque não adianta chegar nas provas da advocacia pública sabendo alguns conteúdos muito bem e sendo totalmente leigo em outros conteúdos. Eu não sei se você já percebeu, mas passar nos concursos da advocacia pública não te exige uma especialização em determinada disciplina. Passar nos concursos da advocacia pública te exige ser bom em tudo. Você não precisa ser especialista em nada, mas você precisa ser bom em tudo. Você precisa garantir um mínimo de acerto por disciplina que te permita, nesse caso, enfrentar as provas e ultrapassar o corte mínimo dessas provas. Passar no concurso da Advocacia Geral da União, por exemplo, não te exige uma especialização em nenhuma disciplina, mas ao mesmo tempo você precisa ser bom em tudo. Óbvio que você vai ter disciplinas, óbvio que vão existir disciplinas, melhor dizendo, que você vai ser muito bom, algumas outras disciplinas você vai ser um pouco ruim, a média compensa de forma que você seja bom em tudo. Então, fazer resumos é excepcional, mas eles tomam muito tempo. Fazer resumos também exige atualização do resumo, que normalmente não acontece, porque tem muita outra coisa para resumir. E fazer resumo exige a revisão do resumo, que normalmente não acontece, porque existe muita coisa para frente para resumir. Fazer resumo custa basicamente o mesmo tempo de estudar aquela matéria e revisá-la 2 vezes. Então, no custo-benefício dos estudos, eu prefiro estudar a matéria e revisá-la 2 vezes do que resumir essa matéria e ainda ter que voltar para atualizar no futuro e ainda ter que, nesse caso específico, voltar para revisar no futuro. Pense nisso. O custo-benefício do resumo não é interessante.
Mas se você me perguntar, professor, então beleza, eu vou extirpar resumos da minha preparação. Ok? Não. Por incrível que pareça, não ok. Existe uma forma que eu indico para os meus alunos em que o resumo vem muito a calhar, que é o seguinte. Como eu acabei de te falar, passar nos concursos da advocacia pública te exige ser bom em tudo, sem precisar ser especialista em nada. Mas existem disciplinas que nós somos ruins, de fato. Existem disciplinas que nós somos ruins. Por exemplo, eu sou ruim em penal e processo penal. Não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Penal e processo penal eu sou horrível. E quem me conhece de tempo sabe que não venha me perguntar nada de penal e processo penal, porque a resposta não vai sair. Eu sou muito bom praticamente em todas as outras disciplinas, mas em penal e processo penal eu sou muito ruim. Mas aí o que é que acontece? Você pode me perguntar, professor, se você fosse estudar para um concurso qualquer um, que te exigisse penal e processo penal, como é que você faria para aprender uma disciplina que você é ruim e que você não gosta? Aí é justamente nesse momento que eu te digo, onde o resumo é um método de estudo extremamente eficaz. Eu resumiria tudo de penal e processo penal para aprender. Então, professor, eu vou extirpar resumo da minha preparação? Não. O resumo vai ficar como uma carta na manga, como uma estratégia coringa para que você possa, nesse caso, estudar e aprender de forma definitiva as disciplinas que você não tem um acesso grande em termos de afinidade. Era a palavra que eu procurava. Ou seja, se você não gosta da disciplina, uma das formas de aprender essa disciplina, uma das formas de ultrapassar a barreira do não gostar da disciplina, uma das formas de se forçar a aprender e a compreender os detalhes da disciplina, aí sim, é parar, estudar, compreender, aprender e resumir. Estudar e resumir tudo como técnica de estudo geral não vale a pena. Estudar, aprender e resumir as disciplinas que você não gosta para que você ultrapasse essa falta de afinidade e não permita com que essa disciplina te reprove na prova, nesse caso específico, vale muito a pena. Então a minha dica é, resuma só aquilo que você não gosta, ok? Eu sou o Birajara Casado, se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.